15 de abril de 2023, nós estamos no sábado da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia, paz de Jesus, ressuscitado esteja com você, com sua família. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã de sábado. E hoje vamos meditar os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 13 ao 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós continuamos acompanhando o texto dos Atos dos Apóstolos. Tudo nos Atos dos Apóstolos começa com a experiência, depois da ascensão do Senhor, a experiência de Pentecostes. No Pentecostes, os apóstolos se revestem da fortaleza do Espírito Santo. Aqueles homens que, diante da crucifixão de Jesus de Nazaré, estavam cheios de medo, covardes, depois do Pentecostes, ou a partir dele, eles se revestem da fortaleza. Eles não têm mais medo, eles não têm mais covardia, eles têm autoridade, eles têm fé, eles têm esperança, eles têm o dom da fortaleza que vem do Espírito Santo para anunciar a verdade. Nada mais do que a verdade. Nós enxergamos nesse relato de hoje, meus queridos, homens que outrora eram medrosos, mas hoje são corajosos, homens cheios de autoridades do Espírito. Nós vemos que os anciãos, os doutores da lei, os chefes do povo judeu, os sacerdotes, eles até quiseram ameaçar os apóstolos. Mas quando a verdade ela é manifesta, ela por si só, ela se assegura por si só, né? Os sacerdotes e os membros do Sinédrio não tinham motivo de acusar os apóstolos, porque de fato eles tinham feito aquela cura daquele homem coxo, daquele homem que vivia caído o tempo todo na porta do templo. Eles, de maneira milagrosa, levantaram aquele homem, seus pés foram curados. Não tinha ninguém que podia desdizer ou se contrapor a essa experiência milagrosa, porque todos viram, todos conheciam aquele homem como ele era e como ele é hoje. A verdade, ela, quando colocada sobre os telhados, ninguém consegue detê-la. Por isso, meus queridos, a palavra de Deus hoje, ela nos convida a nós sermos pertencentes à verdade.
A verdade do Evangelho, a verdade da ressurreição, a verdade do ressuscitado, a verdade da doutrina do ressuscitado. A cada dia que passa, nós vemos no mundo, meus queridos, cada dia que passa, nós vemos no mundo que faz menos sentido a doutrina cristã. Mas nós temos que levar no nosso coração essa experiência que os apóstolos fizeram nas primícias da igreja, de que a verdade ela não muda e que ela há de se manifestar de maneira gloriosa até a consumação dos séculos. Mesmo que muitos digam que nós não devemos mais seguir a verdade, mesmo que muitos digam que a verdade não é mais absoluta, mesmo que muitos digam que a verdade não é mais verdade, mas que a verdade, na verdade, deve ser o que eu acredito, a relatividade ou relativismo, que nós não façamos adesão a essas vozes que querem nos afastar de Deus. A verdade é única, a doutrina é única, a igreja fundada por Jesus Cristo é única, é aquela igreja dos apóstolos. Só existe uma doutrina, só existe uma verdade sobre todas as coisas. E esta nós temos nas nossas mãos, porque nós somos católicos, porque nós estamos juntos do ressuscitado ao longo de todos esses anos que a igreja caminha na história e no tempo. Por isso, meus queridos, hoje nos alegremos, porque nós temos de levar a certeza: o bem triunfará sobre o mal. A verdade triunfará sobre a mentira. No fim dos tempos, o ressuscitado voltará de maneira gloriosa e vai estabelecer aquilo que ele nos propõe por meio da igreja desde já. A sua doutrina, que é a sua e a única verdade. Que nós não tenhamos medo de nos declararmos defensores da verdade. Às vezes nós fracassamos, sabe? Às vezes tem pessoas que, diante de nós, na nossa presença, pessoas que criticam a verdade, que criticam a moral cristã, que dizem que as verdades cristãs são obsoletas, são ultrapassadas, e às vezes nós não dizemos nada. Um espírito covarde. Não, nós precisamos aprender com Pedro e João, nesse relato dos Atos Apóstolos, a nos revestirmos da coragem e da fortaleza do Espírito, que professa a verdade, que defende a verdade a todo custo, que não tem medo do castigo. Nós vamos ver ao longo de todo esse tempo da Páscoa que os apóstolos eles vão ser presos, né? Eles vão ser flagelados, torturados, mas eles não vão abaixar a cabeça, porque eles sabem, eles têm a certeza do que é a verdade. Eles fizeram experiência do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo consigo não abaixa a cabeça diante da mentira do mundo, não abaixa a cabeça diante de falsas doutrinas, não abaixa a cabeça diante daquilo que ameaça os valores evangélicos, seja no âmbito social, político, seja em qualquer outra dimensão da nossa convivência humana. Nós precisamos ser também como esses apóstolos, corajosos, né? Apóstolos cheios de coragem, cheios de fortaleza, apóstolos que não têm medo e enfrentam o que for, mas que defendem a doutrina e a pessoa do Cristo ressuscitado. Aprendamos com eles. Desejo a vocês, meus queridos, um sábado abençoado, fim de semana, tempo propício para convivermos com nossos familiares, com os nossos amigos, momento propício para descansar. Aproveite e também não deixe de conviver com o ressuscitado. Amanhã é domingo, é dia de missa, é dia de estarmos diante do altar do ressuscitado. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.